bom dia e bem-vindos a mais uma segunda-feira aqui na RC Brasil, Rádio da Comunidade Brasileira. Eu sou a doutora Larissa Salvador, trazendo mais um episódio do Canal do Imigrante. E hoje, antes da gente começar a conversar com a nossa convidada de hoje, como vocês sabem, a gente tem dado várias atualizações sobre a nova medida imigratória que está para sair dia 19. Continuamos sem informações. Ah, doutora, mas como assim? A senhora falou que ia dar informações. Gente, eu falando pra vocês que não tem informação, é informação. Porque a gente sabe o quanto que as pessoas estão vendendo o que essa medida provisória vai ser, como que vai ser, o que você vai precisar. E uma coisa que a gente continua falando, continua avisando é que, nesse momento, a única coisa, o único conselho que a gente pode dar pra vocês, que talvez se enquadrem nessa nova lei, nessa nova medida, é que separem todas as provas que você tem, que comprova que você esteve nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, ok? Nos últimos 10 anos, no mínimo. Se for mais, melhor ainda. Mas essa que é uma das coisas que vai ser mais importante nessa medida que está para entrar em vigor dia 19 desse mês. Então fiquem bem atentos, porque semana que vem eu tenho certeza vai ser uma loucura, porque dia 19 está bem ali na frente. Então, enfim, esse é o nosso aviso sobre a nova medida. Então, continuem atentos. Qualquer novidade vai estar no nosso Insta do meu escritório, Salvador Law, tá? E também, qualquer coisa também vai sair aqui no canal do RC Brasil, para que vocês tenham essa informação. Então, agora, vamos apresentar nossa convidada ilustre de hoje, minha xará, Larissa Martins. Tudo bem? Oi, Lari. Tudo jóia. É um prazer, tá? Que sabe que eu sou tua fã, né? Obrigada. Bom, ela hoje veio conversar com a gente sobre um assunto que eu acho super importante, especialmente para quem está vindo para os Estados Unidos, para quem tem criança e até mesmo se estende a adultos. Mas antes da gente entrar mais a fundo sobre o nosso tema de hoje, Larissa, conta um pouquinho pra gente sobre da onde que você veio, como que você veio parar nos Estados Unidos e também aqui na Flórida, né? Porque a gente sabe que quando o brasileiro olha para lugares para vir para os Estados Unidos, geralmente você tem 3 escolhas imediatas. Ou é New Jersey, ou é Flórida, ou é Boston. Então, da onde que você é no Brasil? Lari, eu sou de Belém, estado do Pará, né? Do açaí. Nem me fale. Ai. E do tucupi, da maniçoba, são as nossas comidas típicas, que são comidas bem específicas do Pará, né? Ela que se vira pra matar o desejo depois. Não, eu grávida aqui, ó. Vou trazer um açaí pra você, um cupuaçu. Obrigada. Eu sou paraense. Vim parar aqui por causa da minha filha. Minha filha estudou numa escola bilíngue, né? Na verdade, não era uma escola bilíngue, era uma escola realmente americana. Tá? Ah, sim, eu já ouvi muito falar que tem escolas no Brasil que são americanas e que tem, assim, aulas em português, mas que todo o sistema da escola é americano. O sistema todo é americano. A língua portuguesa estava como segunda língua nessa escola. E a Giovana começou a vir para cá, para os Estados Unidos, para fazer colônia de férias. Que eu sempre incentivando, né? Porque eu digo, vai ser melhor para ela vai melhorar o inglês, enfim. E ela chegou a vir, acho que uns 2, 3 anos para cá, para vir fazer colônia de férias. E no último ano que ela veio... ela sempre ia para a mesma escola para fazer a colônia. E aí o diretor chamou a Giovana para conversar, para perguntar se ela tinha interesse de fazer faculdade aqui, né? Enfim. E aí ela disse que sim. Então ela chegou com essa novidade lá em casa. Quantos anos ela tinha? Ela tinha, tinha 12, 13 anos. Nossa! Imagina! Filha única! Né? E, mãe, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero fazer minha faculdade para lá. E
eu quero ir agora, né? Eu conversei com o diretor e ele disse para mim que se eu quiser ir, esse período é um período Importantíssimo. crucial. Uhum. E aí, respirei fundo. Eu dei essa oportunidade, abri, né, as portas para ela, então eu O precisava... custo de criar um filho que consegue pensar, que consegue visualizar, que consegue fazer planos, é que a criança faz planos e visualiza. Não é? Aham. E aí, conclusão, Giovana veio para cá estudar. Ela estudou aqui na escola presbiteriana, na Westminster. E uma escola, assim, abençoada, maravilhosa. Uhum. E lá ela ficou 1 ano. E meu coração super apertado. Então eu disse, filha, volta. Mamãe não tá aguentando. E na novidade nenhuma ela não quis, né? Aham. E aí eu tentei dificultar um pouquinho a vida dela. Eu disse, bom, Entendi. já que você quer ficar, porque aqui ela estava na casa da minha prima, Aham. né? Da minha tia. Então ela tinha aquele laço familiar, aquele Sim. conforto. E eu disse, emocional. Eu disse, bom, então, já que você quer ficar aí, você tem que ir para uma família americana. E aí, Aham. comecei a aplicar para ela em algumas escolas e escolhi Greenville, que é Carolina do Sul. Ah, sim, sim, sim. Eu Né? tenho um amigo que fez faculdade lá. Pois é. Aham. E aí ela estudou lá numa escola uma escola cristã. E nessa escola, eles têm um programa para alunos estrangeiros. Ela que escolhe, ela que é responsável pelas famílias, ela que dita as regras. Ah, tipo intercâmbio. É um intercâmbio. Não é que eles chamam, esqueci. É o intercâmbio brasileiro que Sim, sim. que você traz os seus filhos para cá, mas Uhum. é um pouquinho diferente, porque ele é feito pela escola. Sim, sim. A escola tem um programa e tem um convênio com alguma escola no Brasil e eles fazem essas Não. trocas de estudantes ou Não. só a escola aqui mesmo? Não, você aplica diretamente, você aplica para as escolas. Ah, entendi. Entendeu? É a Aham. diferença do intercâmbio. Porque o intercâmbio, você já você está interligado a uma agência no Sim, Brasil. e tem uma troca de crianças, Uma praticamente. tá? Essa não. Você aplica, Aham. se você for aprovado, se o seu filho for aprovado, eles são responsáveis, a escola que é responsável. Ah. Não é a agência. Isso é uma informação interessante e É. importante, porque geralmente a gente está acostumado com só o programa de intercâmbio, De intercâmbio em si. Então, isso é uma outra modalidade que também existe, Sim. que às vezes até facilita mais essa troca. Eu acho que é mais seguro, Uhum. entendeu? Sim. Então, assim, porque o intercâmbio você não escolhe a escola. Sim. Você não Aham. escolhe, entendeu? Então, dessa forma, você vai escolher as escolas que você quer aplicar. Uhum. Né? Então, eu apliquei para algumas escolas e, entre elas, essa escola ela foi escolhida por 3 escolas. Aham. E eu escolhi essa, né? Perfeito. E é uma escola cristã. As regras quem dita, né, Uhum. para aquele jovem é a escola que escolhe as famílias. Sim. E aí, conforme o perfil da criança, ela vai te dizer qual é a família que ela vai ficar. Uhum. E a Giovana ficou ali 3 anos. Né? Então, o seu plano, mais uma vez, falhou. Quando os planos de Deus não se alinham com os planos dos pais. Episódio 1. Episódio 1. E aí Aham. a G lá ficou 3 anos. E ela ia sempre pro Brasil, nas férias, né? No meio do ano e no final do ano. Aham. E aí ela já estava com 17 anos. Olha aí o tempo, né? E a mãe chorando, sofrendo no Brasil. Aham. E aí a G adoeceu, teve depressão. E eu fiquei enlouquecida, né? Porque eu tô longe, eu não sei realmente, eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Aham. Passa milhões de coisas na tua cabeça quanto mãe. Sim. E último ano da Giovana no high school,
Então, imagina, eu disse, como é que essa menina vai voltar para o Brasil? Não tem nem como, porque ela já estudava no sistema americano desde os 10 anos de idade. Sim. Então, começa a passar um monte de coisa na tua cabeça. Uhum. E aí, resolvi vir para cá, para poder resolver a vida dela, estruturar, ver o que eu poderia fazer. Uhum. Trouxe a Giovana para a Flórida, porque daqui para Belém são 5 horas de voo. Então é muito rapidinho. O plano já estava traçado para voltar Pra ao Brasil. Era assim um pulo, entendeu, Aham. Lara? E aí, na verdade, é porque eu poderia dar mais apoio para Claro. ela, que o clima é um clima mais brasileiro, né? E eu tenho parente aqui. Então seria mais fácil para dar esse suporte para ela. Uhum. E aí fiquei aqui uns meses com ela. E aí vi que ela realmente precisava de mim. Acabei passando um ano indo e vindo. Uhum. Depois dessa primeira etapa. E aí eu disse, não, eu preciso ficar com a minha filha. Preciso dar esse suporte para ela. Foi uma decisão difícil, porque eu tive que largar minha vida no Brasil, largar meu esposo, trabalho, tudo, né? O que filho não faz, não é isso, Lari? Exatamente. Exatamente. E aí, conclusão, estou aqui. Mas eu acho interessante da sua história é que, geralmente, né, o que a gente tem visto muito para as pessoas que vêm aqui, ou até mesmo conhecidos nossos, é difícil você ver um filho que trouxe os pais do Brasil para cá. Geralmente, os pais que, né, Estados Unidos, bora, puxa todo mundo e vão para os Estados Unidos. Na situação, a sua filha, desde muito cedo, né, por conta da criação e do incentivo, teve uma visão muito clara que ela queria isso. E aí, por, né, ela estar aqui, trouxe você todo pra mundo. cá e depois, né, Aí o esposo viu que não tinha jeito. que ninguém mais ia voltar. E aí teve que vir também, né? E qual é a sua área de atuação? Eu sou pedagoga Uhum. e fonoaudióloga. Então, Né? tudo de a ver com comunicação e se comunicar claramente. Sim. E também nessa área de fono, eu acho tão interessante, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem do jeito que a gente fala e descobre que não está. Sim, geralmente. E você se formou aonde? Eu me formei em Belém, né, na Universidade da Amazônia, na UNAMA. Uhum. Minhas 2 faculdades eu fiz lá. E sempre atuei na minha área. Minha mãe é educadora, né? Já é de berço. Minha mãe tinha escola no Brasil, lá em Belém. Então, eu cresci nessa área da educação. Uhum. E a fonoaudiologia veio pela necessidade de uma aluna. Uau. Né? Uhum. Então, a galera foi te levando, né? Você é aquela que pega a situação, a necessidade com vontade. Sim, né? Uhum. E aí eu dei muitos anos, dei aula na escola da minha mãe, na educação infantil, sempre na educação infantil, que é a minha paixão. E aí terminei a pedagogia, continuei na escola, aí casei com uma pessoa que tem escola, né? Uhum. Então sempre a educação sempre na minha, né? No entorno. E aí dando aula para uma criança deficiente auditiva, eu me apaixonei e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa por essa criança, Uhum. né? Então eu fui em busca de conhecimento e parei na fonoaudiologia. Uau. Né? E é interessante porque geralmente essa idade é a idade que às vezes, se os pais não prestarem atenção, eles perdem o fator Sim. que a criança tem uma necessidade. Eu tenho a minha melhor amiga, ela, acho que 2 meses atrás, ela se deu conta que a filha dela tinha algo na fala. E não era nem que ela necessariamente falava errado. Depois a gente foi conversar e viu que foi algum desenho que ela assistia
que tinha a fala diferente e ela E ela tava aprendeu. imitando. Exato, e literalmente aquilo foi, né, colocado na cabeça dela e ela falava assim. E ela também começou a ver uma fono agora para poder acertar esses erros na fala dela, que Sim. tadinha, não tem nem ideia, mas que volta ao que você até, né, o fato de você ser uma educadora, você percebe coisas, você se atenta a coisas que a gente faz como os pais, que às vezes a gente acha que não é nada, mas que afeta a criança, Sim. porque ela tá absorvendo tudo e que vai afetar a fala da criança, né? Sim. E esses primeiros anos de vida, elas assim, é crucial, Uhum. né? Então, os pais realmente eles precisam estar atentos, não ouçam aquilo ali, é novinho, daqui a pouco vai melhorar, daqui a Aham. pouco, né? Não. Realmente os pais precisam ficar atentos nesse desenvolvimento da Aham. criança, né? Então, sempre alerte, isso é importantíssimo. Quanto mais cedo você detectar, quanto mais cedo você começar com uma terapia, assim, várias dificuldades a criança poderá, né, evitar. Uhum. Não, e é engraçado, porque aliás, não só nesse assunto, mas em vários outros, às vezes a gente pega a opinião de pessoas que não têm, né, a estrutura acadêmica para dar uma opinião sobre aquilo, né? Eu me lembro de uma situação de umas mães que obviamente tinha alguma coisa acontecendo com o filho, só que aí ia pro óbvio, mães gostam de falar com outras mães, não é Sim. uma crítica com conversa de mães. Pelo contrário, é muito bom. Exato, é importante essa troca de informação. De experiência. Exatamente, mas eu acho às vezes que a gente nega o nosso instinto. Sim. Se o seu instinto tá te falando que tem algo fora ali da curva e você vai num grupo e todo mundo fala, não, mas talvez espera. Se você está incomodada, veja um profissional. Vá atrás. E também cuidado com os profissionais, porque Eu falo sempre. porque tem pediatra que diz, não, ele é muito novinho, daqui a pouco ele vai estar... E não é bem assim. Exato. E depende muito até mesmo, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, na medicina tradicional, né, você vê vários pontos de vistas Sim. que muitas vezes se chocam sobre como lidar com a saúde ou a doença. Então, gente, e eu tenho uma pediatra americana e que meu marido não gosta dela. Quero adiantar. Quero já, né, colocar isso pra vocês. Mas que um dos choques culturais pra ele era justamente assim. A gente, alguns meses atrás, ela acordou um pouco caidinha, um pouco com febre. Só que aí calhou que ela teve um carocinho assim na boca. E aí a gente foi na pediatra e a pediatra falou assim, não, deve ser aquela mão, pé e boca, né? Um negócio terrível, gente, terrível. Se você não tem filhos, fique atento quando você tiver, porque passa igual, nem sei o quê. Que eles chamam de sapinho, né? Isso. E ela falou que era aquilo. Só que eu sou advogada. Eu não sou médica. E você se sente muito vendida na mão de profissionais por não saber sobre o assunto. Só que o meu marido era da área da saúde do Brasil. Aí a gente saiu de lá e... Não é isso. Vamos ligar para uma dentista. Porque a gengiva dela estava inchada. Quando foi no dentista, não tinha nada a ver. A menina não tinha isso... Ela precisava de um antibióticozinho pra colocar na gente. Pronto, 7 dias, acabou tudo. Ninguém morreu, entendeu? Não foi o que ela achava, que o que ela achava era muito contagioso e poderia ter sido muito pior. Sim. Mas justamente o que você está falando, sobre a busca do profissional que tenha não só empatia, mas também responsabilidade pela profissão. Sim. Né? Sim, Que eu acho verdade. que falta, em geral, muito, mas aqui dá aquele choque cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. E o que eu vejo muito, Lara, é que acaba que brasileiro, ele procura os profissionais brasileiros. Sim.
né? Aham. É. E também aquilo, uma outra coisa importante, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho seguro aqui, então quando eu tenho uma necessidade, geralmente eu vou pro meu médico americano, quando não é nada, assim, bombástico, né? Mas é batata. Quando é uma coisa que eu tô dissatisfeita com o meu médico, tem um médico aqui que ele sabe quem ele é se estiver assistindo, que eu vou nele. E você pode apostar toda vez que ele, em menos de 10 minutos, vai saber exatamente o que está errado comigo. E ano passado, aliás, ele salvou minha vida, porque se não fosse ele teve que escrever uma prescrição, literalmente, falando para a emergência que eles precisavam me admitir no hospital e me internar. Nossa. Porque eu já tinha ido 2 vezes e não estavam me internando. Falou, não, a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Ele, é isso aqui, ó. Pode procurar, por favor? Então, é literalmente uma importância nessa busca de profissionais. Como que você vê, né, nessa área infantil, esse choque cultural para crianças que são filhos de brasileiros, estão nos Estados Unidos, lidando com a cultura americana, mas também a língua inglesa, né? Esse português e inglês na cabecinha deles. Eu acho que quem pira são os pais, Com né? certeza. Porque a criança tá super bem. Eu defendo a linha, Lari, do bilinguismo. Sim. Tá? Então, assim, para a criança, isso é muito, muito fácil dela lidar. Ela consegue falar o português e falar o inglês. E eu, assim, defendo muito para que as famílias brasileiras, elas não percam a língua materna, né? Por várias situações. Não só cultural, né? Como também a parte de relacionamento com a família. Sim. Porque eu digo assim, sua mãe fala o português, o inglês? Os avós, no caso, né? Os da minha filha, sim. Pois é, mas assim... Mas do outro lado, não. Geralmente, os avós não falam inglês. Sim. Os primos, os tios. Né? Os tios. Então, a criança, ela perde também esse vínculo. Sim. Né? Fica com essa dificuldade dos avós, principalmente, né? Lidar com essa criança. Ao lado cognitivo, gente, é fantástico para essa criança. Sim. Então, o quanto que instiga, né, várias habilidades quando você tem a outra língua. E eu digo também, quando você está no Brasil, você não coloca seu filho numa escola bilíngue. Você não coloca seu filho num curso de inglês. Fatos verídicos precisam ser falados. Né? Exato. Então, assim, ele está tendo oportunidade única na vida. Fora que no futuro ele vai estar falando o inglês, o português e provavelmente o espanhol. Sim. Então, isso é fantástico no lado profissional da criança no futuro, né? Qual é o recado que eu deixo assim, para os pais? Não se preocupem. Falem o português em casa. Né? Dê oportunidade de assistir filmes em português. Só cuidado com esses filmes. Por favor. Por favor. Obrigada. Né? As músicas. Então, tudo isso é muito importante. Sim. Né? Eu fico triste, Lari. Eu sinceramente, dói no meu coração quando eu vejo uma criança que os pais são brasileiros e só falam inglês com a criança. É verdade. Isso é muito triste, porque a sua raiz, né? Sim, o seu vínculo. O seu vínculo. Enfim, eu fico assim, bem preocupada até. Sim, e é engraçado porque eu posso falar por experiência própria também, porque eu vim pra cá com 11 anos de idade. Já tinha sido alfabetizada no Brasil, mas sempre corre aquele risco de ficar meio que preguiçosa com o português, né? E ir perdendo. Mas os meus pais sempre falaram português em casa. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe fazia a gente, aliás, copiar a Bíblia em português. Que legal. Muito bem! Muito bem! Né? Olha aí, fica a dica! Exatamente. Né? Falar sobre escrever a palavra do Senhor no seu coração estava aí. E ajudou muito, porque hoje o português que eu tenho, óbvio, invento várias palavras, né? Porque você se perde um pouco.
a pior coisa é quando você tá conversando em uma língua e a palavra que está clara na sua cabeça não vem em nenhuma delas. Mas ainda assim, as oportunidades que eu tive foi por ter mais de 2 línguas. E o meu pai, quando a gente logo chegou aqui, ele sempre foi muito enfático sobre: aprenda o inglês como se você fosse americana. Sim. Aprenda o espanhol como se você fosse mexicana, colombiana. Aprenda, né, outras também, que eu fiz aula de francês, italiano. Que legal. E ele sempre muito, muito enfático sobre isso, porque, como você falou, isso faz toda a diferença. Nossa. E geralmente o único que tem problema com isso são os pais. Sim, sim. E quando você aceita a naturalidade da habilidade de uma criança de aprender múltiplas línguas de boa, né, você tá realmente apoiando e investindo no futuro Com bem certeza. mais promissor para ela do que se ela só falar uma língua, o inglês. E eu vejo assim também, quando você vai para um trabalho que eles sabem que você é brasileira. Aham. E imagina o constrangimento, quer dizer, mas eu não falo português. Sim. Totalmente, Né? totalmente. E, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso depois do nosso intervalinho. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Francisco, aqui da RS. Gente, eu tenho às vezes esse problema de trocar o S pelo C. Olha lá! E eu sempre falo pro Luciano, às vezes eu quero falar e não sai, mas é RCN. Então a gente vai pro intervalo e a gente já volta. E real. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Voltando para continuar o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a importância, né, de manter as 2 línguas. E eu me lembro que, quando era mais nova, eu tenho uma prima que se mudou para o Canadá. E ela teve filhos lá. E eu me lembro que a primeira vez que as minhas tias no Brasil conheceram os meus primos do Canadá, eles não falavam português. E, né, casa de carioca e tudo mais, minha tia e minha avó indignada. E eu me lembro que a minha tia sempre falava pra mim, quando você tiver filhos, tenha certeza Por que os favor. seus filhos falem português. E hoje eu tenho, né, a minha filha mais velha, de 1 ano, mais velha. E uma das coisas que tem sido maravilhoso foi porque os 6 primeiros meses da vida dela a gente passou no Brasil, esperando o processo migratório do meu esposo. Ai, eu lembro porque eu acompanhei. E era português, português, português. E a pessoa pode até falar assim, Larissa, mas ela tinha o quê? 2 meses de idade? Gente, mas faz toda a diferença. E até mesmo o não deixar ela só numa cadeirinha balançando sozinha, ter o contato e o laço familiar de ficar no colo. Sim. Minha sogra sempre conversando com ela, explicando o que estava fazendo. Minhas cunhadas sempre descendo e subindo escada com ela e mostrando as flores e falando com ela em português. Estímulo total. Total. Gente, a minha filha vai fazer 2 anos e ela se comunica e se expressa muito bem em português. Que legal. E eu acho que talvez uns 3 meses atrás, geralmente nos domingos a gente vai pra igreja e sempre é em inglês, porque é uma igreja que fala muitas línguas, mas a principal é em inglês. E ela vê desenhos pontuais em inglês. Então ela se comunica super bem com as crianças na salinha de crianças no domingo em inglês, fala com a gente em casa em português e em inglês, e se comunica, como você falou, mantém os laços com a família no Sim. Brasil. E a gente sempre faz chamada de vídeo para ela ter, né, esse constante prática do português. Porque eu sei disso por experiência, mas, né, quero passar isso para ela que não perca o português. Só porque você mora na América, não é melhor só falar Não. inglês. Não. Não é, uau, não é legal. É legal se falar mais de uma língua. Com certeza. E você já tem o português bem ali na sua frente, né? É. Então, qual seria uma das dicas que você daria para os pais que moram aqui
e que tem esse medo, né, de... Poxa, se eu começar a falar com meu filho em português, aí ele não vai falar o inglês direito. Ou então, como que eu mantenho o português em casa? Eu digo sempre para você falar em português em casa, ler livros em português, vídeos, músicas. Agora, sim, o que eu peço, não exponha seu filho na tela. Sim. Né? Isso é assim muito prejudicial, porque pode dizer assim, Larissa, mas você pediu para eu poder passar como se diz, filmes em português. Aí eu dei o iPad para a criança o dia todo só em português. Só filme, desenho em português. Né? Não. Esteja com o seu filho, coloque ele numa televisão para assistir. Não deixe essa criança também numa tela 24 horas, muito tempo. É importante você pegar livros de historinhas. Sim. E ler com essa criança. Ela está ali explorando as cores, os detalhes. Ela está explorando tanta coisa quando tu estás ali lendo um livro, não só a língua. Né? Então, isso é importante também. E não se preocupem, porque o inglês ele vai vir naturalmente também, porque ele vai estar exposto ao inglês na escola, com os amigos, no dia a dia. No país que você está, né? É fundamental que você fale o português em casa, que você mantenha, né, a língua materna. E como que foi assim na sua experiência, porque a sua filha veio inicialmente, né, vindo de uma escola americana, mas era a primeira vez imersa no país. Quais foram os benefícios que você viu nessa transição dela, esse aprendizado dela? Pois é, ela estudou desde os 10 anos numa escola americana no Brasil. Essa escola ela era literalmente... A Giovana era exposta ao inglês. Como eu falei inicialmente, o português estava como segunda língua. É uma escola que ela é regularizada aqui. É como se a Giovana estivesse aqui nos Estados Unidos. Então, começa em agosto e termina no final de maio. Todos os professores são americanos. Né? Isso é bem legal. Essa escola ela surgiu porque há 60 anos atrás, os missionários iam para Belém e levavam a sua família, né? E ali eles deixavam a esposa, os filhos e iam nas aldeias para pregar, para falar a palavra de Deus para os índios. E para esses filhos não ficarem à deriva, né? Eles montaram uma escola. Então, a raiz dessa escola que a gente estudou é a raiz missionária. Entendi. Tá? Então, ali tinha a escola alemã, tinha a escola americana e tinha uma outra escola, não lembro de que país. Então, eu dizia assim, que era... Sabe aquele filme, esqueci, que vivia naquele mundo da aldeia, assim, que eles só ficavam... Eu não lembro o nome do filme. Então, eles viviam ali, né? Eles receberam um terreno muito grande, onde eles fizeram as casas. Então, era tudo estilo americano mesmo, né? A cultura americana, tudo... Era como se você, de nada, estivesse no Brasil... E aí, piscava o olho, quase caía numa cidade americana. Isso mesmo. E aí, só que chegou um ponto que os missionários voltaram, né? Para o seu país de origem. E a escola permaneceu. Então, só que os professores, eles mantiveram o que eles construíram. Então, assim, os professores vinham para cá, continuavam sendo professores missionários que iam para lá e davam aula nessa escola. Entendi. Mantiveram o padrão. Mantiveram o padrão, mantiveram a missão, mantiveram, né? Então, isso foi muito legal. E aí, eu tinha uma escola cristã e uma escola que a Giovana estava ali aprendendo inglês. Não foi fácil, Lari. Eu confesso que eu cheguei a ver minha filha chorando, né? No primeiro mês ali, porque quando ela se viu, ela estava numa escola de outro país. E eu desesperada, porque eu disse, será que eu fiz certo?
né? Será que é o caminho certo para minha filha? É um passo que eu estou dando, né? Então, para a mãe isso é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande. E eu vejo que sim, né? Eu cheguei para minha filha nesse período e disse: filha, você quer voltar para a escola? Principalmente porque ela estudava na escola do pai dela, né? Sim. E aí ela disse: não, mãe, eu quero ficar. E foi uma experiência maravilhosa. E eu sempre, né, em busca de novidades, em busca de melhorias para minha filha. Tinha minha prima aqui já. Eu disse: deixa eu ver como é que faz para a Giovana né, ter essa experiência. E aí, conversando, eu descobri o Summer Camp. Sim. Então, eu vim na escola, visitei, conversei com o diretor, me apaixonei, né? E a Giovana começou a vir para cá para poder ter esse contato maior com a língua, com a cultura, enfim. E é muito satisfatório para uma mãe, Lari, você ouvir assim: mãe, muito obrigada. Né? Obrigada pelo que você me proporcionou. E na época eu era maluca. Contei de uma louca de deixar tua filha com 14 anos morar fora. Porque não faz parte da nossa cultura, né? Não. Aliás, a nossa cultura, geralmente, você tá na casa dos seus pais até você se casar. Sim. E se bobear quando se casar, você vai construir na laje e ninguém sai. Então, realmente, isso não é o normal. E é muito normal na cultura americana, né? E até mesmo a gente acha os americanos um pouco frios nesse sentido. Porque, tipo, você quer fazer o intercâmbio? Ok, tchau. 17, você quer se mudar para o outro estado, numa zona diferente de tempo, longe dos seus pais? Tá, boa sorte. Enjoy. Pois é. Aí eu já começo... Tem que ter um equilíbrio, Lari. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu tive essa visão da Giovana estudar numa escola americana, da Giovana ter essa experiência de vir para cá, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu procurava ter esse controle, né? E quando eu vim para cá, foi o período que a Giovana foi para a faculdade. Aí ela veio em casa: mãe, eu quero morar na faculdade. Eu, não. Ainda não estou nesse ponto na minha jornada assim, né? Aí ele: não, porque aqui é normal. Eu disse: é normal lá fora. Aqui dentro é território brasileiro. Não é normal. Então, teve isso. A Giovana fez a faculdade, ela ia e voltava todos os dias. Ela fazia FIU, Miami, né? Então, eu moro... E vocês moravam aonde? Fort Lauderdale. Entendeu? Uau! Mas... eu sei onde está a FIU. Pois é. Eu sei onde... E se de boca é longe? Imagina! Né? E aí... Mas eu não me arrependo também, Lari. Não me arrependo porque... eu vejo também o quanto é importante isso. É um momento crucial da vida deles. Totalmente. Eu acho que foi hiper importante ela estar com a família naquele momento. Tenho, né? Hoje não, graças a Deus, a Giovana já está com 26 anos. Né? Mas eu tinha muita preocupação com as drogas, muita preocupação com os amigos. E uma coisa eu sempre falava para ela: minha filha, cuidado com os conselhos. Porque os princípios dos teus amigos, os valores, a vivência, a realidade da família deles, provavelmente não é igual à nossa. Né? Então, ouça sua mãe. Por favor. Por favor. Não, mas é verdade. Especialmente porque, como você falou, já tinha tido essa transição da escola brasileira para uma escola americana no Brasil. Sim. Ok. Aí, daqui a pouco, você pega da escola americana no Brasil para uma escola americana nos Estados Unidos, que é diferente. Outro país. Exatamente, que está no outro país. E a gente vê toda hora. Eu me lembro, a minha primeira... eu comecei aqui a 7ª série. A escola que eu entrei era gigantesca.
Era 2 lados da rua. Você tinha que passar por um túnel de baixo para chegar do outro lado. E era muita gente. Comparado com a minha escola deste tamanhinho, né? Lá em Olaria, Bom Sucesso, tipo, super pequeno. E daqui a pouco você vai para essa escola super grande. Depois, quando eu vim pro high school aqui na Flórida, era imensa. A minha turma que estava se formando, na minha turma, eram mais de 300 estudantes, só da minha turma. Nossa. E quando você vai para a faculdade, é uma exposição de não sei quantos mil Imensa. estudantes, como você falou, com vários princípios diferentes, várias cabeças diferentes. Eu me lembro que eu entrei em depressão durante a faculdade e meus pais tiveram que comprar uma passagenzinha para eu voltar de Nova York rapidinho, só para Respirar. recompor e respirar. Então, com certeza, essa conexão familiar, né? Ainda assim, não interessa quanto tempo você mora aqui, faz parte da nossa Faz. fábrica, né? Do que faz a gente brasileiro, é ter essa conexão com a família, com os mais chegados da Sim. família. Então, isso Quanto tudo é faz muito parte. importante, é muito importante. Uhum. Se tu fores ver, Lari, eu dei a oportunidade para ela, mas ao mesmo tempo eu procurava ter esse controle. Então, Sim. eu sei que é muito difícil para os pais ter esse equilíbrio, Uhum. né? Mas nós precisamos ter muita sabedoria, Uhum. porque assim, o mundo está aí. Sim. Para poder, nossos filhos, que você dá tanto amor, tanto carinho, que você faz tudo por aquele ser, para se perder é um triste, Uhum. né? Especialmente Então, hoje em dia. Somente isso hoje em dia. Então, assim, já o lado educadora, tenham cuidado. Uhum. Cuidado com o que o seu filho está vendo desde criança, porque tem desenhos que você Sim. acha que são desenhos super tranquilos. E que não são. E que não são. Né? Aham. Então, cuidado, muito cuidado com o que o seu filho tá vendo, tá assistindo, tá ouvindo, né? Qual é o ambiente que você está expondo o seu filho. Sim. É o período da faculdade. É um período importantíssimo. Caótico. Né? Caótico. Aham. São turbilhões de emoções, de hormônios, de tudo, né? Sim. Novidades e anseios, enfim. Então, você precisa, sim, não é porque ele está com 17 anos, com 18 anos, Uhum. que você não vai estar ali dando o suporte Sim. necessário. É fundamental. Sim. Né? E Você eu vai acho... ser chata, você vai ser... Seja chata, gente. Seja. É legal. Eu gosto de estar aqui hoje. Entenda minha mãe um pouco Não mais é? hoje. Mas, ao mesmo tempo, você procura também... Eu tenho a chatice, mas você pode também ser amiga. Sim, Amiga, com entre certeza. aspas, né? Porque mãe e pai é mãe e pai. Sim. Então, amizade que eu falo em termos de você ter uma abertura, de você poder conversar, sim. de teu filho se sentir à vontade, seguro de conversar determinadas coisas, mas nunca perca a autoridade. Isso é bíblico, né? Exatamente. É super importante. Isso é bíblico. E eu acho também, agora só a gente encerrando aqui, uma coisa também que é ótima é que a gente estava conversando sobre a necessidade de manter o português e tudo mais. E eu acho que, de uma certa forma, você mantendo o português também seja incentivado a aprender o inglês com seus filhos. Sim, isso é fundamental. Porque senão, né, a gente fica tão preocupado dessa dualidade de cultura e de vida aqui nos Estados Unidos, que assim, como você está falando, entenda o conteúdo que os seus filhos estão ingerindo. Ok, você entende a parte do português. Entenda também o inglês. Porque as coisas ruins não vêm só Sim. no funk brasileiro. Né? Então, se também melhore no inglês para que você possa estar atento e poder dar aquele suporte e também. acompanhar na escola. Porque como é que você vai Sim. conversar com os professores? Sim. Como é que você vai discutir aquele assunto, né? Aham. Com os professores do teu filho. Sim. Então, é importante, sim,
você aprender o inglês para você poder acompanhar Uhum. a educação do seu De filho. uma forma eficaz. Né? Exatamente. Porque aí você não tá dependendo do seu filho pra traduzir o que a professora está Sim. falando. Porque aí você não tem certeza se seu filho tá falando tudo que a professora tá falando. E você poder se expressar, você Aham. poder colocar, né, Sim. seu ponto de vista. E outra coisa, acompanhar o que os amiguinhos estão conversando ali. Sim. Né? E eu, como eu fui professora de primeira e segunda série, posso falar pra vocês que é extremamente importante acompanhar as conversinhas. Sim. Que às vezes os pais não imaginam que essas crianças estão tendo. Eu tinha um aluno uma vez aqui, rapidamente, que a gente estava fazendo alguma atividade, tinham 6 anos de idade, 6 e 7, e virou um amiguinho e falou assim, meu pai e minha mãe são divorciados. E a outra menininha, os meus também. Aí o amiguinho, por que os seus são divorciados? Porque os meus pais brigavam tudo, graças a Deus que eles não estão juntos mais. 6 anos de idade. Aí ela pergunta de volta pro amiguinho, e por que os seus estão divorciados? É porque meu pai pegou uma faca e mostrou pra minha mãe. Então, Nossa. essa é a conversa que estava acontecendo. E eu tive que, assim... 6 anos de idade. Pra, né? E também conversar com os pais. Então, gente, super, super importante. Larissa, estamos chegando no nosso final, que foi super pena. rápido. Eu acho que pra mim passaram 10 minutinhos aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda pra, aliás, conversar mais sobre isso, porque eu acho super importante o trabalho que você faz e até mesmo Obrigada. esses alertas e dicas pros pais que estão Sim. morando aqui, que tem esse medo, preocupação, meu Deus, qual é a língua, mas saber como, né, equilibrar isso e também ter profissionais quando eles precisam, Sim, né? busquem profissionais. Uhum. Quando você perceber que seu filho está 1 ano e meio, ele já precisa ter várias palavrinhas. 2 anos, então, se você perceber que seu filho ou sua filha não está com essa desenvoltura, não tem uma quantidade de palavras necessárias para aquele período, Uhum. busque um profissional. É importante. Procure uma fonoaudióloga, procure o pediatra. Se o pediatra disser, não, ainda pode esperar, não, eu quero uma fonoaudióloga. Exatamente. Vindique seus direitos. Enfim, muito, muito obrigada. E a gente se vê da próxima vez. Sim, com certeza. E todos vocês aí do outro lado, a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um episódio do canal do Imigrante. Até lá. Tchau, tchau.